Pois bem, vamos à palavra do Senhor, amada igreja. Vamos abrir a palavra santa, palavra poderosa, palavra poderosíssima, maravilhosa. É a palavra de Deus. O tema, hoje é o encerramento do livro de Marcos. Estamos já uma jornada, há um ano, um pouco mais, caminhando pelo livro de Marcos. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Domingo de ceia, semana que vem, a nossa pastora vai trazer uma mensagem inspirada, poderosa de Deus, palavra bíblica. E na semana posterior, semana da ceia, primeira semana de março, vamos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos caminhar nas pegadas dos apóstolos. Vamos ver a igreja cristã nascendo no seu berço, aleluia, louvado seja. As obras que Deus operou, como Deus instruiu, como o Espírito Santo se manifestou, especialmente da metade do livro para o final, a primeira metade de Atos, temos lá uma evangelização, como dá para fazer, uma segunda metade, uma evangelização guiada pelo Espírito e mais programada. Como é que Deus usou os apóstolos? Como é que a igreja pregou? Qual foi o combustível? A perseguição? Será que a perseguição é ruim ou foi boa para a igreja? Certamente foi muito boa para a evangelização. Vamos ouvir grandes coisas de Deus. Creio que o Espírito Santo vai fortalecer as bases espirituais da igreja. Vai haver músculo espiritual sendo trabalhado. E às tantas uma igreja mais madura, mais bíblica, mais preparada, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Então hoje encerramos o livro de Marcos. Vamos falar sobre exposição da palavra e testemunho da fé. Isso sim é o que é. É o final de Marcos. O texto será de 9 a 20, mas nós vamos ler agora de 9 ao versículo 15. Marcos capítulo 16, versículos 9 a 15. Vamos fazer a leitura da palavra. Oh, Deus seja louvado. Ao som inspirador que a nossa pastora amada está agora ministrando. And I love you so. Vamos louvar a Deus, vamos ler a palavra. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que aconteceu? Ficaram felizes? Não. Bateram palmas? Não. Eles não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E o que Jesus fez? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Amado, Jesus censurava os seus discípulos. Jesus exortava os seus discípulos. Quando um discípulo é exortado, admoestado e não aceita, errado não é o pastor, errado é o discípulo. Então, Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que esta palavra, amada igreja, amados internautas, abençoe ricamente o coração de cada um dos amados e amadas,
e transborde de sabedoria e discernimento espiritual. Eu diminuo para que o Espírito cresça em nome de Jesus. Pai amado e bendito, obrigado por esta manhã, Pai, na tua casa. Obrigado por estarmos vivendo o mover da tua obra, pela liberdade religiosa, pela liberdade de culto. Obrigado porque espontaneamente, inspirado por Deus e pela fidelidade à palavra, podemos aqui estar presente para ouvir a tua voz. Pai, que esta palavra também corra agora pela internet, alcançando vidas e corações, abençoando e enriquecendo a cada uma das ovelhas de Jesus que ouvirem a palavra para colocá-la em prática. Agora, Senhor, usa o pregador, usa o vaso de barro que está no altar, usa, Pai, este ser humaninho como um vaso de barro, instrumento nas tuas mãos para abençoar as ovelhas do rebanho, para abençoar a obra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que Cristo seja engrandecido, para que o Espírito Santo manifeste-se poderosamente no coração da igreja, colocando fervor, colocando corações fervorosos. Esta é a nossa oração, Pai. Esta é a nossa petição. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e amada igreja, povo santo de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastor amada, em nome de Jesus. Igreja amada de Cristo, povo santo de Deus, eleitos, preciosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estamos no final de Marcos, texto conhecido como final de Marcos, encontrado em alguns manuscritos e concordemente pela maioria dos teólogos, palavra absoluta de Deus, inspirada de Deus, revelação de Deus e poderosa de Deus para abençoar a vida da igreja cristã. Caminhando esses meses todos pelo livro de Marcos, temos crescido em graça e misericórdia. E nesta manhã maravilhosa, o Senhor me concede a oportunidade de estar no altar da igreja para fechamento do livro de Marcos, final de Marcos. Venho inspirado, iluminado por Deus, pela palavra, para abençoar a vida do povo do Senhor. A ressurreição de Jesus encerra os acontecimentos da paixão e promete ao povo de Deus que os nossos fracassos serão superados em Jesus, ressurreto e poderoso para capacitar. Eu recebo esta palavra. Em Cristo Jesus, amados, os nossos fracassos são superados, as nossas debilidades são superadas. Em Cristo Jesus eu posso olhar para a igreja e dizer: tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta é a grande experiência que nós vemos ocorrer já no início do capítulo 16, que vem fechar o livro de Marcos. Então note que os dois principais assuntos de Marcos, do livro de Marcos, ao longo de todo o livro, que são cristologia e discipulado, estão presentes aqui, e não apenas presentes, mas chegam ao ápice do assunto. Cristologia é o estudo de Cristo, a pessoa de Cristo. Quem é Cristo Jesus? Aquele homem de Nazaré que andou em Jerusalém, em Israel. Quem era ele? Isto é cristologia. Que nós temos visto ao longo de todo o livro de Marcos que Cristo é o Filho de Deus, Salvador de todo aquele que crê, e Ele é Deus. Diga amém por isso, glória a Deus.
Deus é trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós não podemos negar nenhuma das pessoas de Deus. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, Espírito Santo é outra pessoa. Mas esses três são um. É o que diz a palavra. E é assim que nós precisamos crer. Não podemos negar a existência do Pai e nem negar a existência do Espírito Santo. Quem morreu na cruz não foi o Deus Pai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho. E o Deus Filho, andando na terra, disse assim: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esse mandato recebi de quem? Do meu Pai. Jesus aí no livro de Marcos, quando foi questionado a respeito dos tempos e datas, Jesus disse: não vos compete saber, nem aos anjos e nem ao Filho, senão o Pai. Ou seja, Jesus, quando estava em carne, porque se esvaziou de toda a sua glória, durante aquele período de carne, nem ele mesmo sabia o dia da sua volta. Nem o Filho, senão o Pai. Mas quando ele retornou em glória, assumiu novamente todo o poder. A Bíblia diz que Deus deu-lhe o nome sobre todo nome. Ou seja, ele é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, é isso que o cristianismo no planeta Terra diz. Fora algumas igrejas, uma ou 0,5%, que diz o contrário, que eu oro por elas. Porque se o líder da igreja partir para a glória sem mudar essa heresia, pode ficar contabilizada na história como uma seita, porque está fora do que o mundo todo prega como cristianismo. Mas também não há, como algumas heresias dizem, uma relação de subordinação, em que o pai é maior do que o filho. Não, negativo. Ou que o filho é maior do que o espírito. Não, negativo. Eles não têm relação de subordinação. Um não é maior do que o outro. Uma vez que Jesus ascendeu em glória, foi recebido em glória, Pai, Filho, Espírito Santo, é Deus, amado. Exerce autoridade plena e poder e autoridade para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, isto é cristologia e também fala sobre discipulado. Marcos vem desenvolvendo o tema do discipulado. Marcos é aquele mestre, você sabe aquele professor, aquele mestre que fica marcado para o resto da vida, que ele gosta de pegar no pé dos discípulos e mostrar os erros? É Marcos. Porque Marcos, ele mostra todos os fracassos dos discípulos. Sempre onde os discípulos fracassaram, lá está Marcos para mostrar. E isto é bom porque agora nós sabemos os erros que podemos cometer na obra de Deus, para que nós não os venhamos a cometer. Diga glória a Deus por isso, para que sejamos obreiros bem aprovados, de que não temos do que nos envergonhar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ele tratando dos dois temas, ele fala, por exemplo, Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Agora já aqui no ápice, já no final de Marcos, nesse contexto do capítulo 16, tratando de cristologia e discipulado, ele vem e diz, cristologia, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Amado, Jesus tem autoridade e isso é maravilhoso. Porque todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus não foram vencidos pela morte. Pelo contrário, Jesus deu a vitória para eles sobre a morte. Por isso Paulo disse, onde está, ó morte, a sua vitória? Graças, porém, a Cristo que nos dá a vitória. Então diga, eu tenho vitória em Cristo Jesus, amado. Olha, ainda lhe digo mais, a nossa vida eterna já começou, amados. Já começou. O dia que o nosso corpo humano, físico, parar de trabalhar, só vai ser uma transição, porque aí nós vamos estar, na verdade, na volta de Cristo de forma plena, aí nós vamos estar num corpo 2.0, já viu?
poderoso, amado, vitorioso, não tem doença, não tem Covid, não tem gripe, não tem resfriado, não tem corpo mole, sabe, não vai acordar cansado, meu Deus, querendo dormir de novo. Amado, vamos viver em plena saúde para a glória de Deus, amado. Eu acho que nem vai haver mais academia fitness, não vai ter problema mais com essa coisa. Por que você vai precisar malhar? Você vai estar num corpo, amado, poderoso, cheio de glória. Então, isto é bíblico, nós recebemos e é parte da vitória de Cristo Jesus para o povo de Deus. Vitória sobre a morte, porque é a morte que causa o efeito da doença. É a morte é o último inimigo. Mas antes de chegar no último inimigo, vem o quê? Vem Covid, vem gripe, vem resfriado, vem H1N1. Agora tem lá um primo do Ebola que está lá assolando a África, que Deus livre as nações disso daí. Agora é moda nos Estados Unidos descarrilhar trem com coisa química, até a hora que sair alguma coisa ruim dali. Está repreendido em nome de Jesus. Não é verdade? Então, Deus escolhe discipulado, os humildes desprezados para realizar a sua obra. Marcos nos mostra que agora, falando de discipulado, Deus pega um vaso de barro, humilde, fraco, um homem, um pescador sem grandes condições, e faz dele um vaso de honra e de misericórdia, amado. Esta é a sabedoria de Deus. Ele vai trabalhando, ele apara as arestas, ele trabalha no coração, ele vai tirando as dúvidas, ele vai acabando com a incredulidade, ele vai preparando, e você percebe que a luta é grande, amado, porque mesmo depois de andarem 3 anos com Jesus, terem ouvido Jesus falar 3 vezes que ele deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia, e mesmo depois dos testemunhos das mulheres e dos discípulos de Emaús, eles ainda não estavam acreditando que Jesus ressuscitou. Então, amado, o dia que você pregar para alguém e a pessoa não acreditar, não se desespere. Isso aconteceu com os discípulos, amado. Mas Jesus vai trabalhar naquele coração mais hora menos hora. Eu recebo esta palavra. Agora, a única maneira ainda de discipulado que o crente tem de vencer o pecado é por meio da força concedida pelo Cristo ressuscitado. Amado, nós não vamos conseguir vencer as debilidades, as prisões, o pecado, as tentações, as mazelas e fraquezas na força da carne. A obra de Deus é pelo Espírito. Isso já dizia Zacarias lá atrás: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, se não for na força do Espírito, a coisa não funciona. Paulo disse: não satisfazeis as concupiscências da carne, não ande na carne, ande no Espírito, amado, que você comece a dar frutos do Espírito, e pelo Espírito Santo, amado, você já é mais do que vencedor, amado. Você vence a debilidade, você vence a fraqueza, você vence em nome, você é mais do que vencedor. Então, a vitória de Deus e a vindicação de Jesus são fundamentadas na realidade da ressurreição. Significa todo aquele horror que Jesus passou na cruz, todo aquele vexatório que Jesus passou na cruz, ele foi vindicado na ressurreição. Ou seja, quando ele ressuscitou, quando ele venceu a morte, amado, tudo aquilo foi transformado. No lugar da vergonha, agora existe o quê? Dupla honra. Então, a vitória de Deus e a vindicação de Jesus, fundamentadas na ressurreição. Entretanto, no início do capítulo, nós vemos as mulheres que representam o discipulado fiel até então, terem dificuldade em entender os acontecimentos e fracassam. Você veja aí, leia comigo aqui o capítulo 16, versículos de 1 a 4. Vamos lá. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo,
Você veja, Jesus já havia dito que iria ressuscitar, já havia promessa, mas diz que as mulheres foram para o túmulo, foram para cuidar de um corpo morto, ou seja, elas não estavam entendendo muito bem a obra de Deus. Aí diz, versículo 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois ela era muito grande. Então Marcos dá aqui, neste tema, a continuidade sobre a compreensão equivocada dos discípulos. Amados, nós compreendemos equivocadamente muitas coisas na obra de Deus. Às vezes o Espírito está dizendo uma coisa, o Espírito está apontando outra, e a gente está lá batendo cabeça, mas eu gosto do Joãozinho, tem que ser o Carlinho, tem que ser não sei quem, e o Espírito está mostrando, mas essa pessoa não é boa para você, ela faz mal para você, ela humilha, ela trata mal na frente de todo mundo, ela já fez, ela já aconteceu, e a pessoa está lá agarrada. Então, amado, eu vou declarar que nós sejamos livres da compreensão equivocada, porque Deus tem o melhor para o seu povo, amado. Deus não fez o seu povo para ser capacho de ninguém, Deus não fez o seu povo para sofrer humilhação de ninguém. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Então diga para o teu irmão, eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor amada, tu és uma bênção, tu mereces o melhor dessa terra, tu não mereces gafanhoto, tu mereces o melhor dessa terra. Receba aí na tua vida, amado. Diga para o teu irmão, você não merece gafanhoto, você merece o melhor desta terra. Quem gosta de gafanhoto aqui? Alguém gosta? Eu não, amado, só se estivesse passando fome no deserto. Parece que o gafanhoto, não sei se é gafanhoto ou se é joaninha, tem uma bolinha lá que parece que é gostosinho, faz misericórdia, né, amado? É a tanajura, né, amado? Misericórdia. Senhor, que não precise chegar a esse ponto, Pai. Que o cara chega ao ponto de pegar a tanajura porque está misericórdia. Deus livre. Estou brincando. Então, amado, vamos lá. Segundo Deus, a palavra de Deus mostra que os discípulos, como discípulos, a única forma de superarmos os fracassos é pelo encontro com o Senhor ressurreto, em nossa Galileia, assim como ocorreu com os discípulos e as mulheres. Amado, você sabe que a volta do mar da Galileia foi onde Jesus desenvolveu o ministério dele. Sempre a volta do mar da Galileia. Foi ali que ele chamou os discípulos. Deixa as redes e venha pescar. Foi ali que ele comissionou, foi ali que ele enviou. Foi ali às margens do barco, do mar, que ele ensinou a multidões. E foi ali na Galileia que ele apareceu também e transformou a vida de seus discípulos. Você sabe que eu recebo que aqui nesta hora também é uma Galileia de Jesus, amado. É onde Jesus ensina, é onde Jesus transforma, é onde Jesus cura, é onde Jesus levanta pessoas, é onde Jesus faz a coisa acontecer. É a Galileia, é a nossa Galileia. E aí no versículo 5 a 8, leia comigo, vamos fazer a leitura. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram como? Surpreendidas e atemorizadas. Esta é a presença do divino, amado. Aquelas mulheres estavam atestando a presença divina naquele lugar, ficaram atemorizadas. Aí ele porém lhe diz: não vos atemorizeis. Amado, é o que o anjo quer mostrar. Você não precisa ter uma compreensão equivocada e nem ter medo. Se é a presença de Deus, amado, que todo medo caia por terra da tua vida, amado. Ele diz: buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E aí o anjo apela para os olhos dela, para os sentidos humanos. Vejam aonde ele estava. Use os olhos para ver onde ele estava. Versículo 7. Mas dizei a seus discípulos, e também diga a Pedro. Por que a Pedro? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, amado. Você imagina a depressão psicológica desse homem. Você imagina o estresse emocional deste homem.
Você imagina como ele estava ao beira do colapso, ao dizer: eu neguei o Mestre, eu neguei o Senhor, eu não mereço nada, eu não valho nada. Aquela música: eu não sou cachorro, não. Aí Jesus diz assim: vai lá e diga para Pedro, diga para Pedro, eu quero restaurar a vida desse homem, eu quero fazê-lo de um grande pregador. Ele ainda vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter para a glória do meu nome, Jesus Cristo. Então diz a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Versículo 8: e saindo elas, olha lá, fizeram tudo ao contrário. É incrível isso. Fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de quê? Temor e assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. Depois, se você ler no livro de Mateus, Mateus dá um desfecho um pouco mais adiante. Mateus já vai para a parte boa. Mateus já vai para a parte que elas anunciaram com grande alegria. Mas um passinho antes disso, Marcos, vamos ser mais meticulosos. Na hora ali da ordem, elas ficaram com medo e não disseram nada. Ficaram com medo, possuídas de medo. Amados, se alguém está aí aprisionado pelo medo, há uma ordem de Deus para a tua vida: anuncia, testemunha, fala, e que Deus comece a trabalhar, a arrancar o medo, que você seja arrancado dessas prisões existenciais, sabe, sei lá de quê. Parece que tem gente que gosta de sofrer. Que você viva, amado, e diga assim: eu sou mais que vencedor, eu não quero viver agarrado ao medo. Você sabe que existe uma síndrome de Estocolmo, quando a pessoa desenvolve, por exemplo, um câncer, e junto desenvolve essa síndrome, aí ela começa a dizer: o câncer é meu amiguinho. A pessoa fica num estado depressivo, de carência tão grande, que ela passa a tratar a doença como amiga dela. Amado, o câncer não é teu amigo, amado. Em nome de Jesus, teu amigo é a cura divina pelas chagas de Cristo Jesus. Teu amigo é a cura divina. Tem gente que ama o estuprador. É a síndrome. O cara vai lá, estupra, maltrata, bate, humilha, e a pessoa desenvolve uma síndrome e passa a gostar do estuprador. Isso é uma síndrome, é um desvio psicológico. Se você está sendo humilhado, sofrendo, você não vai desenvolver amor. Você vai exortar a pessoa: está liberto, está curado, sai fora em nome de Jesus, voa para lá passarinho no meu canteiro. Não, Deus tem o melhor para a minha vida, amado. Então é isso que nós começamos a perceber no livro de Marcos. Agora, de 9 a 20, conhecido como o final de Marcos, na sua linguagem, no seu estilo, Marcos faz uma espécie de resumo dos evangelhos e resumo do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver um en passant. No versículo 9, vamos ler. Ele diz assim: havendo ele ressuscitado, de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Madalena, de quem expelira 7 demônios. Então aqui Marcos está falando da ressurreição e da revelação. Aquele que ressuscitou se auto-revela. E você vê isso em todos os evangelhos. Jesus no primeiro dia, especialmente em João 20, no primeiro dia da semana o túmulo ficou vazio. E ele se revelou, amado. Jesus se revelou. Por isso a mensagem foi manifestada. Depois se revelou a 500 pessoas de uma vez só. Isso vem para jogar por terra a heresia diabólica que Jesus estava apenas dormindo, ou desmaiou na cruz, sabe? Ou então que na verdade ele não morreu, ou então que morreu e os discípulos tirou o corpo dele da cruz, ou então quando apareceu aos discípulos,
era uma visão dos discípulos tão vidrados, sabe, que estavam aí, tiveram uma visão. Poxa, 500 pessoas tendo a mesma visão? Ou seja, a palavra dos evangelhos mostra que a ressurreição e a sua autorrevelação é uma das provas históricas que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor sobre a tua vida, amado. Versículo 10, ele mostra assim: e partindo ela, foi anunciá-lo. Aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este é o querigma, ou seja, é a proclamação do Evangelho. Em todos os 4 evangelhos, você vai ver a proclamação é uma ordem, amado. Você foi chamado para proclamar Cristo Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Versículo 11, depois diz a próxima: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que é que diz? Não acreditaram. Aqui Marcos está frisando o fracasso dos discípulos por causa da incredulidade. Você vai ver que esse tema é recorrente nos evangelhos também. Por quê, amados? Porque a incredulidade é o inimigo da vida espiritual. A incredulidade, você vai ver em outras passagens de Mateus, de Lucas também, você vai ver, e se admirou Jesus da incredulidade deles. Você sabe que em Nazaré foi onde mais houve incredulidade, onde mais devia haver um povo crédulo, porque foi da onde Jesus nasceu, mais incredulidade havia. Daí vem o ditado: santo de casa não faz milagre, mas em Jesus ressuscitado o milagre vai acontecer na tua casa, amado. O trabalho às vezes é difícil, não é verdade? Às vezes o trabalho é mais difícil, que a pessoa te conhece, sabe, mas quando você acorda você tem bafo. Agora está falando do amor de Jesus. Quando você acorda você tem chulé, então tem chulé o dia inteiro, então dorme durante o culto, né, Lia? Amém? Está dormindo lá. Então você tem um chamado, amado, de ter a vitória em Cristo Jesus na tua família sobre a incredulidade. Receba isso. Versículos 12 e 13 diz a palavra: depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. O 13 não tem? 13 não tem não? Sim. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2, e eles não deram crédito. Aqui é a passagem que é registrada em Lucas, que depois nós vamos ler. É os discípulos a caminho de Emaús, que também não deram crédito. Olha aí a descredibilidade, amado. Nós vamos falar sobre isso. Então você nota que ele está tocando em todos os pontos tratados pelos evangelhos. Versículo 14, ele diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Se depois, em outro momento, você ler lá em Lucas 24, 38, fazendo referência a essa mesma passagem de Marcos, Jesus vai dizer: por que deixaram subir a dúvida ao coração? Ou seja, o final de Marcos, bíblico, sagrado, santo, esse pedaço do texto, está reforçando o que os demais livros dos evangelhos dizem, inspirados por Deus, e também Atos dos Apóstolos, para dizer, em outras palavras, nesse versículo 14, não permita subir a dúvida no teu coração, amado. Não permita, diga amém do seu lugar, amado. Você é da fé, e quem é da fé não retrocede. Quem é da fé avança, amado. A incredulidade é um grande inimigo da obra de Deus. Versículos 15 e 16, nós estamos no ano passando sem entender o que é o final de Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso é o querigma, é a proclamação. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Pastor, esse versículo me deixa em dúvida. Quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo não está sendo colocado como condição para ser salvo? Não, claro que não.
Porque se o batismo fosse condição para ser salvo, a salvação dependeria de uma obra. E nós não somos salvos por obra, nós somos salvos pela graça de Deus. Diz, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Tem nada a ver com obra. Então a teologia, a regra de teologia e de exegese diz assim: nós devemos explicar um texto obscuro à luz de um texto claro, e não claro à vista de um obscuro. Isto é a lei da interpretação. Filho, volta lá no versículo. Só que o mesmo versículo, ele já te dá a resposta. Olha lá: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Ou seja, a pauta do versículo é o crer. Se você não crê, você está condenado. Agora, por que ele acrescentou o batizado na questão de ser salvo? Porque o batizado era uma prática óbvia no Novo Testamento. Assim como praticamente você bota arroz, o que você bota junto com arroz? Feijão. E de quebra ainda bota o quê? Disco voador. Ou seja, é como queijo sem goiabada. Fé sem o batismo era como queijo sem goiabada. Não tem graça. Entende? Que Romeu e Julieta é queijo e goiabada. Arroz com feijão. Pão com manteiga. E de quebra uma mortadela. E de quebra uma Coca-Cola. Lasanha sem mozzarella. Não dá. Então, crer sem ser batizado era algo que não era praticado. Você veja, em todos os momentos, lá o eunuco foi lá, recebeu a palavra, creu. Ele tem uma poça, o que me impede de ser batizado? Nada, vamos lá, batiza na hora. Agora, na hora da condenação, ele diz, se você não crer, aí você está condenado. Agora, você pode acontecer de crer e não ter tempo de ser batizado. Vai ser salvo? Sim. E o Novo Testamento mostra exemplo? Sim. Na hora 1/10 da vida, Jesus lá na cruz morrendo, e do lado direito, aí o bandido, olha Senhor, eu acredito, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus disse para ele, rapaz, agora não dá, porque você tem que ser batizado primeiro. Foi isso que Jesus falou? Vai lá, desce na praia, vai ali na praia de Botafogo, Botafogo está muito óleo, vai ali na Barra da Tijuca, dá uma mergulhada, aí você vai ser salvo. Foi isso que Jesus falou? Não, ele foi da cruz direto para o céu. Ou seja, o batismo não tem absolutamente nada. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O batismo não tem nada a ver com salvação. O batismo é apenas uma prática óbvia. Assim, quando eu coloco arroz, eu boto feijão, com queijo, eu boto goiabada. É uma prática óbvia, clara e importante para você testemunhar o que já aconteceu no teu espírito. Semelhantemente a ceia. Nós ceamos em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, mas essa comunhão nós temos todos os dias com Ele. Ali é um sinal visível. E sendo-se que a ceia é todo mês, é verdade, não há uma convenção, mas todo mês fazemos, porque todo mês muda, o mês a gente faz. O batismo nas águas é uma vez só, amado. Um só batismo na vida para toda. Entende? Mas não é condição de salvação. Versículo 17, vamos rapidamente que o tempo nessa igreja não para. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão em novas línguas. Aqui ele está falando sobre sinais que acompanham a fé e os dons espirituais. Você vai encontrar isso nos Atos dos Apóstolos, por exemplo. Pessoas curadas, a palavra era pregada, pessoas curadas, pessoas falavam em novas línguas. Versículo 18, pegarão em serpentes, alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Pastor, me responda uma coisa. Esse versículo 18, para eu ser crente de verdade, eu tenho que beber alguma coisa mortífera para ver se eu vou morrer? Não! Eu tenho que ser picado por um escorpião para ver se eu vou morrer? Não! Ele está falando sobre algo que iria acontecer na história da igreja. Porventura, se você, sem ter conhecimento, estiver andando lá no meio do mato, sei o que fazendo no mato, não sei o que você está fazendo lá, mas está lá no meio do mato, e foi picado por uma cobra, amado, claro, vai no hospital, em nome de Jesus e trata, mas já vai orando, declarando esse versículo, Senhor,
ainda que seja coisa mortífera, não me fará mal em nome de Jesus. Não me fará mal. Não é para você fazer testes. Para ser crente eu tenho que testar. Não, aí você está indo contra a palavra. Isso aqui aconteceu na história da igreja. Paulo, quando foi ilhado lá em Malta, o que aconteceu? Foi picado por uma víbora. Aí os companheiros do barco disseram: esse cara aí devia de ser assassino. Acabamos de ser livres de um naufrágio, mas Deus não lhe deixa viver. Foi picado por uma víbora. Aí ficaram esperando, olhando para ele assim: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E ficaram olhando, só esperando ele cair morto. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. O cara não morre não, rapaz. Que isso? E vai lá, vai morrer. Aí o cara não está morrendo não. E aí mudaram o discurso. Não, ele não é assassino não. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Nem assassino e nem um Deus. Ele é um servo de Deus. E a palavra estava se cumprindo na vida dele, amado. Louvado seja o Senhor. Versículo 19. Olha lá. De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, os evangelhos e Atos 1 vai mostrar que Jesus foi assunto aos céus em pleno poder e autoridade. E aí o versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O versículo 20 é um resumo do livro de Atos dos Apóstolos. Então você percebe que o final de Marcos, bíblico, sagrado, sacrossanto, inspirado, palavra de Deus, faz um resumo, uma conexão com os outros livros de Mateus, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Amado, então nós temos um slogan que repetimos há muito tempo: se está na Bíblia, eu creio. Então, o final de Marcos faz esse en passant geral, mas ele destaca que o cristão, que é discípulo de Jesus, só pode superar o fracasso espiritual e a incredulidade através do Cristo ressuscitado, o qual é conhecido e crido por meio da pregação da palavra e continuamente desfrutado em um relacionamento vivo e poderosamente capacitador. Então, Marcos, nesse final, está falando basicamente 2 coisas. Em primeiro lugar, você supera a fraqueza, o insucesso, o pecado através de Cristo Jesus ressuscitado. Segundo lugar, como é que isso acontece? Pela pregação da palavra. Você também, já convertido, tem que pregar a palavra, amado. A tua vida tem que ser um testemunho da palavra. Pode ser que às vezes você não pregue com a palavra, não sabe como fazer uma mensagem, um texto, uma pregação, mas a tua vida tem que pregar, amado. Então, o discípulo de Jesus supera o fracasso espiritual e a incredulidade através da credibilidade ao testemunho da fé. Ou seja, alguém testemunhou a fé, alguém pregou a palavra, alguém testemunhou a palavra de Deus. Você, como cristão, dá credibilidade a isso. Veja lá, capítulo 16, 9 a 11, 14. Havendo-lhe ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ele, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram, não deram crédito. Aí o 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, censurou-lhes a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, amados, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre escolheu pessoas humildes, pessoas insignificantes, para realizar as suas obras, para dar testemunho de que é Ele quem faz a obra. Por que Faraó teve o coração endurecido para não liberar o povo de Deus?
Porque se ele liberasse na boa, a glória era de Faraó. Cadê o testemunho? Então o testemunho daquilo ali era que a obra era de Deus. E aí Deus vai lá e escolhe Moisés para falar com o Faraó. E qual era o problema de Moisés? Língua pesada, não falava em público. Mas Deus escolheu um Moisés que não sabia falar para glorificar o seu próprio nome e dizer: sou eu quem vai falar a esse povo. Deus escolheu Elias, que tinha depressão. Escolheu Pedro, que falava coisa errada na hora errada. Escolheu Neemias, que era um copeiro, um homem insignificante no palácio, para reconstruir as portas e muros de Jerusalém. Escolheu José, que era invejado, o mais novo, foi vendido, foi dado como morto e estava preso. Amado, se José fosse libertado da prisão antes dos 14 anos, não seria nada mais que um copeiro. Mas porque ficou 14 anos na prisão, no final daquilo lá, diz que Faraó teve um sonho, aí lembraram dele lá o carcereiro: lá tem um cara que revela sonho, vamos lá. E se José não estivesse mais lá? Se tornou o primeiro ministro do Egito. Amado, Deus pega aquele que não é para envergonhar os que são. Deus pega o fraco para envergonhar o forte. Receba na tua vida, amado. E assim é que Ele é glorificado, assim é que a glória de Deus é pregada. Mas diz, mas ainda assim, ou ainda mesmo sendo pessoas fracas, como Moisés, como José, como Elias, como Pedro, entraram para a galeria da fé, porque era o poder de Deus que estava operando. Então, esse é um testemunho que tem credibilidade, amado. É Deus quem está fazendo a obra. Este é um testemunho que mostra a ressurreição de Cristo, porque nada mais poderia ter transformado aqueles homens tão limitados, tão frágeis, em pregadores, em homens dispostos a dar a vida, senão o Cristo ressuscitado. Semelhantemente, as mulheres que não eram aceitas como testemunhas oficiais. Então, exatamente por não serem aceitas como testemunhas oficiais, foi que Deus escolheu elas para serem as primeiras a dar o testemunho, para dizer: eu uso os que não são para envergonhar os que são. Isto é um testemunho que tem toda a credibilidade, amado. É Deus quem faz a obra. Estamos 2000 anos depois dizendo glória a Deus. Você veja, Deus pegou o caquinho de barro, Deus pegou pessoas que para o mundo eram insignificantes, para o mundo eram despreparadas, e através do nada, através dos insignificantes, 2023 anos depois, estamos repetindo a obra e a palavra que eles testemunharam. Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus é Senhor. Amado, você pode estar na estaca zero hoje. Você pode estar aí: olha, mas eu não sou ninguém, eu não sou cachorro, não. Amado, Deus vai usar para uma grande obra na tua vida, amado. Testemunho da fé. Então veja Hebreus 11, como nós precisamos dar credibilidade ao testemunho da fé. Hebreus 11, 4 a 7, diz a palavra: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Que obra maravilhosa, amado. Que testemunho poderoso. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve o quê? Testemunho de haver agradado a Deus. Amado, diz que antes de ser trasladado, ele deu testemunho de agradar a Deus. Ele era um servo de Deus, ele andava com Deus. As pessoas olharam para ele e viram: este é um servo de Deus, este anda com Deus. Amado, foi trasladado, que coisa linda. Que coisa linda. Versículo 6, de fato, sem fé. Mas você veja que o testemunho da fé é necessário.
Esse testemunho era o testemunho da fé. Era o testemunho daquelas mulheres. Ele vive. É o testemunho da fé. Que os discípulos fracassaram não acreditando. E aí Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou a arca. Esse foi o testemunho de Noé. Aparelhou a arca no meio de um deserto, amado, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amado, qual é o testemunho da arca que você tem que aparelhar na tua vida? Qual é a atitude da arca que você tem que dizer diante do mundo? Eu sou fiel a Deus, como Abel foi nas suas ofertas. Eu ando com Deus, como Enoque andava com Deus, e Deus deu testemunho de agradar a Deus. Como Noé, que obedeceu a palavra e aparelhou a arca, e Deus foi glorificado. É o testemunho da fé. Nós não reduzimos esse testemunho. Deus vai usar-lhe grandemente, amado. Então o discípulo de Jesus supera o fracasso espiritual e a incredulidade quando caminha com Jesus, isto é, quando crê na exposição da palavra e se dirige por ela. Então primeiro a gente tem o testemunho da fé. Você recebeu o testemunho da fé, é algo de Deus, amado, não despreze. Muitas vezes nós damos testemunho aqui na igreja. Irmão foi curado, irmã foi curada, o milagre aconteceu, a porta se abriu. Você está testemunhando a obra de Deus. Você testemunha a fé e a obra de Deus quando você na tua casa, na tua família, você é um cristão, você é cristã, você é uma pessoa séria. Você não vive aí uma vida mundana. É o testemunho da fé. E agora você supera os fracassos e a incredulidade caminhando com Jesus. Como caminha-se com Jesus, pastor? Quando eu creio na exposição da palavra e dirijo a minha vida pela palavra. Está na Bíblia, não se põe em julgo desigual. Não vou procurar o Joãozinho que está em julgo desigual. Não vou procurar a Mariazinha que está em julgo desigual. Do mundo. Sou da fé. Diga amém por isso, glória a Deus. Lucas 24, 13 a 35, mostra a exposição da palavra daqueles que caminham com Jesus. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. É aquele versículo 13 e 14 de Marcos 16, que diz que Jesus se mostrou para discípulos, eles não reconheceram, está fazendo referência a Lucas 24. Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25.
antes de ler o que Jesus respondeu. Você veja, amado, as mulheres, esses homens estão dizendo, as mulheres testemunharam, depois os discípulos foram lá e confirmaram os que as mulheres falaram, e ainda assim aqueles discípulos não deram crédito aos testemunhos, que foi o primeiro ponto da mensagem. Não deram crédito ao testemunho. Amado, então quando a pessoa vive assim, um discípulo está assim, aqui eram discípulos de Jesus, não eram, esses dois aqui não eram pessoas que não conheciam Jesus, já eram discípulos, já estamos falando para discípulos. Discípulos não deram crédito ao testemunho, porque quando vem alguém aqui e diz, olha, Deus me curou, Deus fez uma obra, e um ímpio diz, eu não acredito, ele não acredita, ele ainda não conhece Jesus. Agora, um cristão não dá crédito a um testemunho, é uma coisa grave. Mas quando chega a esse nível, de um discípulo estar mergulhado na incredulidade, tem que entrar a exortação da palavra, só a exposição da palavra, só Jesus. E aí diz o versículo 25, então lhes disse Jesus, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que Jesus fazia? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quais eram, aí eu pergunto, quais eram as Escrituras que Jesus estava usando, se o Novo Testamento ainda não estava escrito? O Antigo Testamento. Aí vem agora pregador e dizer, se você estar a pregar o Antigo Testamento, você está fora da graça. Não pode pregar o Antigo Testamento, tem que pregar só no Novo Testamento. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você prega. O deitar me faz em pasto verdejante, você também prega. Mas quando é coisa que você não entende, você diz que é lei. Aí você faz uma separação de acordo com a mente humana. Amados, uma exegese séria, uma exegese que se presta. Você sabe, você entra nas academias de teologia, quem faz esse tipo de coisa não é respeitado. Poxa, mas é um homem de Deus, para pastorear, tudo mais, amém. Mas certas afirmações que a gente ouve dói meus tímpanos. Eu não posso ler, eu tenho que saber o que é teologia bíblica. E é em cima disso que vai ser a minha monografia. Vou falar exatamente sobre isso, a teologia tripartida do Antigo Testamento. O que era lei cerimonial, o que era lei civil e o que era lei moral, que permanece até os dias de hoje. Então diz que Jesus estava expondo as Escrituras. E quando Jesus expôs as Escrituras, olha lá o próximo versículo. Filho, você já passou até o final? Não, eu não mandei passar até o final. Você tem que me acompanhar e não fazer o que você quiser aí. Por favor, agora você estragou lá. Versículo, em verdade também, versículo 24, capítulo 24, versículo 25. Volta, por gentileza, ao versículo 26. Isso, me acompanha. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, começando por Moisés, por todos os profetas, expunha-se o que a seu respeito estava escrito na Escritura. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque a tarde o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, olha aí o versículo 32 é muito importante. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, agora você veja, a Escritura foi exposta, aí Jesus prega a palavra, o que a gente faz? Jesus pregou, não estou nem aí, ele pregou isso, vou fazer aquilo, ele pregou isso, vou fazer assado. É isso? Não.
Ele se dirige pela palavra, diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, amados, eu tenho 4 minutos para terminar e dizer: veja que em todo o Antigo Testamento, Deus primeiro, com a exposição da palavra, com a palavra falada, Deus advertia, Deus mostrava o caminho. Mas somente quando o povo desobedecia e caía em pecado, descumpria a vontade de Deus, é que vinha o juízo. Ou seja, o juízo só vem quando acontece a apostasia. E a apostasia é uma desobediência deliberada. É diferente da pessoa que às vezes no trânsito aconteceu um negócio, ou então um probleminha, um pensamento, um passarinho passou voando na cabeça. Diferente da pessoa que pratica o pecado de forma consciente, vive no pecado. É a apostasia. Quando isso acontecia, você veja, a geração do deserto, eles não misturaram a palavra com a fé. Por isso eles andaram em círculos. Em Juízes a mesma coisa. Os exílios da Assíria e da Babilônia, e por que não em Roma também a destruição de Jerusalém, tudo porque não ouviram a palavra. Tomada, a palavra é a base da vida, a exposição da palavra. Quando você ouve a palavra, dirija a sua vida pela palavra de Deus. Agora, é maravilhoso saber que em todos os casos de disciplina de Deus, Deus operou de modo redentor. Deus não disciplinava o seu povo para jogá-los no inferno, não. Deus sempre disciplinou tanto a geração do deserto, quanto o povo já na terra prometida em Juízes, que vivia caindo em desobediência, quanto em toda a história da Bíblia Sagrada, Deus disciplinou para trazer o seu povo para si, dizendo assim: vocês são meu povo, vocês são a minha igreja. Graças a Deus que Deus disciplina, amado. Se Deus não disciplinasse, nós estaríamos perdidos. Então veja que no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 8 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estás esquecido da exortação, olha aí a palavra, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, ou seja, se você faz uma coisa errada e você não é corrigido, você é o quê? Bastardo. Você não é filho. Mas se Deus te corrige, você é filho. E quem é filho, diga amém por isso também. Aí ele diz, versículo 11: toda disciplina com efeito no momento da disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico que tem sido por ela exercitado de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. Então, amado, ouça a minha conclusão desta mensagem. Em primeiro lugar, não dá credibilidade ao testemunho da fé na vida dos outros, é o reducionismo da fé. E nós precisamos aprender, como disse Paulo, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Muitas das vezes a pessoa perde na sua vida espiritual porque acha assim: ah não, só o que Deus fala para mim, só o que acontece na minha vida é de Deus, na vida dos outros não, nada é de Deus, só eu é que sou de Deus. Ou seja, é o reducionismo da fé. Só a minha igreja que é o endereço de Deus. A minha igreja é o endereço de Deus do Brasil. Mais ninguém é de Deus. 99% das igrejas misturam lei com graça e pecam. Estão decaídos de Cristo.
Parabéns, hein? Sandália da Humildade mandou um abraço. Nós temos 60 milhões de cristãos no país. E quem fala isso deve ter 5 mil pessoas na igreja. E os outros 59 milhões, está todo mundo errado. Ou seja, eu digo isso com amor, com carinho e respeito, sabendo da onde eu sou oriundo, amado, porque nós precisamos corrigir erros. Nós não podemos admitir soberba em nossa igreja. Nós precisamos imitar o que é certo e fazer diferente o que é errado. Deus me livre subir aqui no altar para ficar julgando que 90% está todo mundo errado, só eu é que estou na graça. Deus me livre. Tive o prazer e a honra de passar 5 anos dentro do Seminário Batista e aprender com os melhores teólogos do país. Nós não podemos reduzir, porque quando a gente reduz assim a vida dos outros, você sabe o que acontece? Quem se reduz é a própria pessoa. Aí você pergunta, cadê a relevância de quem reduz a fé? Sumiu, desaparece. Onde é que está? Na mídia? Onde é que está fazendo diferença? Você sabe um dos pastores que mais faz a diferença em nosso país hoje? Chama-se pastor Silas Malafaia. Meu irmão, a gente tem algumas diferenças doutrinárias, mas o cara bota a cara a tapa. E se não fosse ele, amado, muitas coisas teriam passado no nosso país aqui. Muita coisa. O cara tem coragem, ele fala coisas lá que às vezes nós aqui não poderíamos dizer, senão nós teríamos sido presos. Então, ele, pela magnitude que já tem, ele tem essa condição de fazer. Aí eu não posso chegar e falar, como eu já ouvi, o Silas Malacraia. Que falta de respeito, gente. Silas Malacraia? Que falta de respeito. Entende? Vamos consertar os erros, amados. E vamos caminhar em perfeita vitória. Eliardo, agora sim você pula em Filipenses 2. Agora sim, tá? E eu vou terminar dizendo, a fé nas Escrituras Sagradas é algo tão vivo, é algo tão real, que deve direcionar a tua vida, amado. Veja que o próprio Senhor Jesus no Getsemane enfrentou lutas de todos os lados, mas ele disse na sua oração, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, o peso do pecado da humanidade era tão grande sobre ele, que ele adorou, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Seja, amado, por mais difícil que seja às vezes, amado, direcionemos a nossa vida pela palavra de Deus, que é a vontade do Senhor. E aí eu declaro, amado, na tua vida, todas as coisas te irão bem, em nome do Senhor Jesus. E eu termino com Atos capítulo 20, versículo 22. O pessoal está aí fora no carnaval e a gente está aqui no acampa dentro. Já são 11h45, mas vamos terminar. Atos 20, 22, diz assim a palavra do Senhor. E agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Sinal que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e... Amado, o que o Espírito Santo assegurava a Paulo? Que ele ia encontrar o quê? Sombra e água fresca, coco gelado, massagenzinha nos pés. É uma bênção, hein? Lasanha e sobremesa agrião. Nada disso, amado. Cadeias e tribulações. E o que ele falou? Agora chega de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia, nada disso. Não. Amado, a fé tem que ser algo tão real, que a casa do Senhor e as coisas de Deus não é algo que eu tiro da minha vida. Pelo contrário, é algo que eu estou ali, vivendo e praticando diariamente. Principalmente quando há cadeias e tribulações. Aí ele diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar quem? O evangelho da graça de Deus. Versículo 26 a 32. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Ouça, igreja, como pregador da palavra, busco pregar a palavra de Deus. Às vezes trago mensagens de exortação que eu sei que é antipopular. Que todo mundo vai preferir, vai lá, amém, glória a Deus. Vitória. Às vezes trazemos exortação que é antipopular. É o que Jesus fazia, era o que os apóstolos faziam, é o que a Bíblia faz de Gênesis e Apocalipse. Para que Paulo possa vir dizer, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amado, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Se eu não trato a igreja como algo precioso, comprado pelo sangue de Cristo, e deixo de pregar a palavra, porque o modismo é pregar autoajuda, por isso, por aquilo, Deus vai me cobrar. O sangue cai sobre a minha cabeça. Agora, se o pastor vem ao altar, prega a palavra, e depois as ovelhas ficam fazendo fofoca, porque o pastor pregou uma palavra de admoestação, aí o sangue não cai sobre a minha cabeça. Ou seja, é a espada de dois gumes, é lá e cá. Aí ele diz, versículo adiante, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, é o que eu acabei de dizer, que não pouparão rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para quê? Arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, amado, que esta palavra alcance corações, produza santificação, e o poder desta palavra gere movimento na tua vida. Aqueles discípulos de Emaús estavam indo embora. Quando ouviram a palavra, falaram, vamos voltar para Jerusalém. Vamos fazer a vontade de Deus. Esta manhã, fazer sempre a vontade de Deus. E Deus vai honrar a tua vida, amado. Às vezes será com a sensação de que você está sangrando. Pedro disse, ainda não tendes resistido o pecado até o sangue. Ou seja, às vezes você vai ter a sensação que está sangrando. É como um guerreiro, a espada na mão sangrando. Deus vai te honrar, amado. Você faz parte da galeria da fé. Vai vir um grande alívio, uma grande vitória na tua vida, amado. Uma grande bênção chegará na tua vida. Já chegou pela fé. E no último dia haverá um grande galardão da parte de Deus. Seja fiel até o fim. Isto é discipulado. Porque o nosso Cristo foi fiel até a cruz. Era isso que Marcos dizia. Cristologia e discipulado. Assim como Cristo, sejamos nós, fiéis até o fim, até a morte. E certamente a coroa da vida nos aguarda. Que assim seja, assim diz o Senhor.